Estamos de volta para falar sobre o estresse. Você se sente pressionado pelas tarefas do dia a dia? Trabalho, escola, trânsito, relacionamento. As preocupações podem vir de onde menos se espera. Confira como lidar com o estresse na reportagem a seguir. Tami se dividia entre o trabalho como secretária de 6 advogados em um escritório e a faculdade de Direito. Um dia, ela percebeu que estava com uma grande falha no couro cabeludo e resolveu ir ao médico. Depois de passar por vários exames, o médico constatou que ela estava sofrendo de estresse. Eu fiquei um pouco preocupada, porque além de eu estar perdendo cabelo, que eu achei muito, para a mulher, uma coisa muito ruim, eu também estava perdendo peso e eu estava com princípio de anemia por causa do estresse. Aí eu fiquei super preocupada e eu comecei a pensar o que eu queria realmente da minha vida. Na minha cabeça não estava estressada, eu estava preocupada. Depois disso, ela saiu do emprego, tirou férias e durante as férias descobriu o que amava. Tami mudou de profissão e virou cabeleireira e maquiadora. Eu aconselho as pessoas a fazer o que elas gostam, né? E procurar levar uma vida mais saudável, porque a questão de alimentação, exercício faz muita diferença. E foi isso que eu percebi, porque eu era uma pessoa assim, que só queria trabalhar, e não é isso. O estresse é uma resposta natural do corpo a uma sobrecarga no sistema físico, emocional e mental. Tem sido considerado o mal do século. Há quem diga que é impossível não se estressar nos dias de hoje. E este aqui é um ambiente em que a pressão e o estresse estão quase sempre altos entre os alunos. Um cursinho pré-vestibular. A gente fica muito estressado porque a gente vem estudando todos os dias, às vezes a gente passa aqui 12 horas, que tem aula de manhã, depois a gente fica estudando até a noite, então vai acumulando estresse. Aí chega no final, a gente já não aguenta mais ficar aqui, e o estresse não tem jeito, ele vem mesmo. No meu caso, eu procuro, que eu gosto muito de futebol, vou jogar bola, vou praticar um esporte, vou correr, nadar, jogar uma sinuca, aí a gente desestressa e fica tudo tranquilo, mas o estresse é inevitável. Nesse cursinho, os estudantes têm psicólogos à disposição e prontos para dar dicas e orientação aos alunos. A concorrência é grande, existe muita cobrança, é um projeto de investimento muito alto e às vezes o adolescente, o jovem tenta muito mais do que ele pode, estudar 12 horas por dia, não comer e não dormir para dar conta de todo o conteúdo, de tudo que ele se propôs. Esse excesso não vai levar ele a lugar nenhum. O estresse é inevitável, mas assim, é como dizem, quem está de fora que vê como é que você está, etc, sabe? E ao longo do ano a psicologia do cursinho ajudou bastante, para eu estar calmo hoje, assim, né? Mais calmo em relação à prova. Todo mundo quer vencer seus próprios limites, né? Porque a gente acaba se impondo muitos desafios e às vezes exagera tentando conquistar tudo ao mesmo tempo. O ideal é que a pessoa se conheça e que esse autoconhecimento a ajude a pensar seus projetos e a construir metas viáveis e possíveis para os seus projetos. Se eu tentar tudo de uma vez só, eu vou me colocar diante do limite e vou gerar o estresse. A febre do chikungunya, com diversos casos descobertos recentemente no Brasil, é uma doença causada pelo mesmo agente transmissor da dengue, o mosquito Aedes aegypti. E todos os alertas para a população mineira sobre a prevenção contra o vírus são necessários. Confira o lançamento da campanha no estado na reportagem de Stephanie Martins. O inimigo não é novo. Já conhecemos o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Porém, o perigo está ainda maior. O agente transmite também o vírus da febre do chikungunya. O vetor da dengue e da febre chikungunya chegou ao Brasil junto aos navios negreiros vindos da África. Os ovos do mosquito Aedes aegypti encontraram situações propícias para se desenvolverem, como as altas temperaturas e os períodos chuvosos. Para alertar a população mineira sobre a importância da prevenção e do combate às duas doenças, a Secretaria Estadual de Saúde lançou uma campanha que vai até o mês de março, período considerado de alta incidência de chuvas em Minas Gerais. A participação da população é absolutamente fundamental. Sem que a população participe, combatendo o mosquito, evitando focos de crescimento, né, do mosquito, fica absolutamente impossível que o poder público, por si só, consiga diminuir a infestação.
Em setembro de 2014, o Ministério da Saúde confirmou a circulação do vírus do chikungunya em todos os estados brasileiros. Em Minas Gerais, o vetor está presente em mais de 80% dos municípios. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Minas Gerais, são 38 casos suspeitos e 2 confirmados dessa doença. Porém, é preciso que todos fiquem atentos aos sintomas, que são semelhantes ao da dengue. Os sintomas são parecidos, porque é febre, é mal-estar, dor no corpo, dor nas costas, os olhos ficam vermelhos, mas ele tem uma diferença fundamental que ele provoca dores articulares, dores nas juntas, que a dengue pode provocar também, mas muito menos que o chikungunya. E tem um sinal da doença que quem está em região com muitos casos, que comprime o punho, aqui, a articulação do punho, e dá uma dor muito forte. E o grande problema dele são essas dores articulares, porque chikungunya é um nome de um africano que quer dizer andar com o corpo arqueado, dobrado, porque provoca uma poliartrite, a gente chama, quer dizer, uma artrite, uma dor nas juntas de várias articulações e a pessoa anda meio dobrada por causa dessa dor. E esse é o grande problema da doença. A colaboração de todos é fundamental para evitar descuidos que tragam prejuízos para a saúde. Os cuidados, sendo o mesmo vetor transmissor que é o Aedes aegypti, são os mesmos. Evitar água parada, qualquer tipo de coleção de água, qualquer tamanho de água limpa, é importante evitar para que o mosquito não se prolifere e não cause essa ameaça para a gente a partir de agora. Preparados para mais um passeio? O nosso quadro de cultura de hoje te leva para uma viagem no tempo pela história de Belo Horizonte. Você já se imaginou percorrendo as ruas de Belo Horizonte no início do século XX, mais precisamente no ano de 1911? Um aplicativo pretende viabilizar esse passeio. O nosso quadro desta semana mistura história, tecnologia e, é claro, cultura. O projeto ele é uma extensão de um projeto de 2006, onde foi editado o livro Ciclones e Macaréus, do Dr. Guilherme Avelar, que fez uma pesquisa sobre todo o processo político da mudança de capital da então Ouro Preto, que era a capital do estado de Minas Gerais, para Belo Horizonte. Então esse processo de escolha da geografia, da cidade, da região para abrigar uma nova capital, ele gerou um livro e a ideia era pegar o conteúdo e o conhecimento da pesquisa que gerou o livro e trazer para uma linguagem mais acessível para o grande público. Então a gente chegou à conclusão que a tecnologia de game seria a melhor forma de levar isso para as escolas, para as crianças, para os jovens e adultos. Ele vai poder ver como era o comércio da época, qual era o estilo de arquitetura das casas, e ele tem ali bastante trabalho para achar cada detalhe na cidade. A Praça da Estação é um dos cenários do game. O local era a porta de entrada de Belo Horizonte na época e onde foi instalado o primeiro relógio público da cidade. O aplicativo, nós criamos uma maquete virtual da cidade em escala real e que vai desde a Praça da Estação até a Praça da Liberdade. Esse eixo ele não é por acaso, porque além da Praça da Estação, você é a porta de entrada da cidade, todo o eixo político acontecia ali. Na busca de podermos envolver o jovem com a história da nossa cidade, porque hoje, com as redes sociais, com as grandes tecnologias, eu tenho também menina pequena, eles gostam de ficar mexendo no joystick, no computador, na tela da televisão. Então nós pensamos o quê? Que maneira podemos resgatar a história de Belo Horizonte, mas com a participação do jovem, com a participação da criança de uma maneira que ela cria. Então deu-se a ideia de fazer um passeio virtual. É um desafio muito grande você tirar de uma foto que muitas vezes, uma foto antiga, que é difícil a qualidade, você enxergar realmente como que era o adorno e os enfeites de um prédio e colocar isso em 3D
de uma forma que você pode chegar perto de um prédio, identificar a textura, identificar o detalhe, identificar tantos aspectos técnicos, né, de cada prédio. É uma maneira divertida da criança poder estar conhecendo um pouco da história da cidade de Belo Horizonte. A nossa ideia é criar uma relação emocional das pessoas, principalmente as crianças, os mais jovens, adolescentes, com a nossa cidade, no sentido de preservação do nosso patrimônio arquitetônico. Quando a gente vê o passado, confronta com a nossa atual situação, com o presente, nós podemos imaginar como vai ser o futuro. Você olhar desde um desenho a chegar no produto final e acabado, onde as pessoas podem olhar e verificar como era a cidade naquele tempo. Tá a fim de entrar nesse passeio virtual? Para baixar o aplicativo é só acessar o site da Câmara Municipal. Gostaram da nossa viagem pela história de Belo Horizonte? Eu espero vocês no quadro da semana que vem. Valeu, Ana, muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Gostou das reportagens? Quer mandar alguma sugestão pra gente? É só acessar as redes sociais da PUC TV. Se você perdeu algum programa ou gostaria de rever esta e outras edições, acesse os nossos canais no YouTube. Na semana que vem, eu espero você. Até lá. Tchau! Ding da ding da ding da ding dang ding.